Graça e paz em nome de Jesus. Que alegria você chegar a mais uma aula, mais um dia de ensinamento, mais um dia de aprendizado, um dia com a palavra de Deus. Como é bom aprendermos a palavra da verdade. Nós estamos estudando doutrina dos batismos. Doutrina dos batismos faz parte da nossa matéria Pedras Fundamentais 2. Pedras Fundamentais 2 é o módulo 3 da nossa aula de Rede de Ensino Instituto JAF, onde você pode aprender a palavra de Deus. Entre tanto conhecimento, entre tantas informações, você pode aprender essa palavra agora online. Você pode aprender agora nas nossas plataformas, aonde você pode ser abençoado e ainda também pode ganhar dinheiro com isso. Seja você também um representante, seja você também um divulgador aí dos nossos cursos, aí você pode então, assim, dessa forma, ser um afiliado das nossas plataformas e ganhar dinheiro com isso. Nós estamos falando sobre doutrina dos batismos, embasado no versículo 2 de Hebreus capítulo 6, que nos diz: e da doutrina dos batismos. Pedras 3, nós estaremos estudando o restante do versículo, da imposição de mãos, da ressurreição de mortos e do juízo eterno. Mas as pedras 2, a gente está falando somente sobre doutrina dos batismos. Já vimos nas aulas anteriores a importância de estarmos no batismo do arrependimento. Batismo do arrependimento é o batismo pré-Cristo, é o batismo que vem antes de firmar o senhorio, porque é o batismo de João Batista, como foi profetizado pelo profeta Isaías, que ele preparará o caminho, ele endireitará as veredas. Então, batismo de arrependimento, ou batismo pré-Cristo, ou batismo de João, é, na verdade, preparar o coração. E para preparar o coração, você tem que estar arrependido dos seus pecados e confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Além do batismo do arrependimento, que é o primeiro batismo pré-Cristo, aí nós vimos o batismo em Cristo, que é o batismo no corpo de Cristo. Ele é o cabeça e nós somos membros desse corpo. É esse que nós estamos estudando hoje. Batismo em Cristo ou batismo no corpo de Cristo. E sabemos que o corpo tem muitas células, tem muitos membros, tem muitos órgãos, mas o corpo se move através de juntas e medulas. O corpo se move através de um sistema que Deus criou perfeito, de harmonia, de combinação, para que possa haver o crescimento homogêneo, para que possa haver aí o crescimento harmonioso, um sistema interno. Aliás, o corpo é formado de diversos sistemas, mas nós vamos falar hoje somente sobre juntas e medulas. A palavra de Deus, no próprio livro de Hebreus, o escritor nos diz no capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Veja aqui que ele está colocando três paralelos, três comparativos. A palavra de Deus, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes ou dois fios, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, apta para discernir pensamentos e intenções. Essa é o poder da palavra do nosso Deus, o poder da palavra desse Deus tão tremendo e tão maravilhoso. Sabemos que a medula é uma substância gelatinosa que corre dentro do osso para haver comunicação de um membro com o outro. E o que liga um osso ao outro é a junta. Então temos a medula e temos a junta, conforme as figuras que você está observando aí, aonde nós podemos ver diversas juntas, e a medula óssea, aonde na verdade vai ter o nutriente que vai conduzir de uma parte à outra. Então a parte da medula que vai se conectar com os filamentos é denominada de segmento de medula espinhal ou neurômero. E a identificação do segmento é a identificação dos nervos espinhais que se originam nele. Então, quando o escritor de Hebreus coloca que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante, ou seja, ela consegue invadir aquilo que a ciência não consegue invadir, que é discernir o que é pensamento e intenção, o que é alma, o que é espírito, o que é junta e o que é
medula. Deus vem com a sua palavra para trazer o prumo em nossas vidas, e quem está reta é a palavra de Deus. Nós que temos que nos alinhar à palavra de Deus, porque nós que estamos tortos e, na verdade, a palavra vem para endireitar aquilo que estava torto, aplanar aquilo que estava desnivelado. Então, nós é que temos que nos ajustar à verdade da palavra de Deus. E a própria palavra de Deus, Paulo nos ensina, escrevendo aos irmãos de Éfeso, que os 5 ministérios são para o aperfeiçoamento de todos os santos, para a maturidade, para chegarmos à estatura de varão perfeito. Os 5 ministérios, eles trabalham a palavra de Deus, ou seja, qualquer um dos 5 ministérios, qualquer um dos 5 dons ministeriais, a arma que eles têm, seja o apóstolo, seja o profeta, seja o evangelista, seja o pastor, seja o mestre, a arma que os 5 ministérios usam é a palavra. Então a palavra de Deus viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios. Já falamos que arrependimento é uma decisão consciente que leva a pessoa a uma mudança. Arrependimento não é choro, não é lamento, só chorar não resolve, só se lamentar não muda a vida de ninguém. Mas quando você decide se arrepender, quando você decide tomar essa decisão, quando você decide mudar de vida, então você se arrepende dos seus pecados. Agora, o texto que o escritor de Hebreus nos dá é o que é vivo e eficaz. O que é mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios? A própria palavra de Deus. A palavra de Deus é que ela penetra até o ponto de fazer uma divisão, separação de juntas e medula, de alma e espírito. Então, já falei aqui que medula é uma substância gelatinosa dentro de cada osso do corpo humano que vai gerar o sangue, que vai produzir o sangue. Ou seja, todo ser humano ele é composto de ossos, né? É composto aí de membros do corpo, de células do corpo. Mas a estrutura do corpo humano ela é composta de ossos e dentro dos ossos corre uma substância gelatinosa, a qual é chamada de medula. E é essa substância que produz o sangue, é essa substância que produz a vida. Por quê? A palavra de Deus em Levítico, lá no Pentateuco, capítulo 17, versículo 11, nos diz: porque a alma da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. A vida da carne está no sangue, a alma da carne está no sangue. Então nós temos vida por essa substância gelatinosa que dá sangue. E aqui nós vemos a importância do sangue. Sangue é vida. Enquanto o sangue está circulando, a pessoa tem vida. A hora que o sangue para de circular, significa que ela morreu. Então, na verdade, se não está circulando sangue numa área do corpo, fica morta. Quando a criança cai e tira um membro do corpo, tira um braço do lugar, na verdade, precisa se consertar, precisa se alinhar isso para que não morra aquele membro do corpo, para que não venha trazer morte ou atrofia naquela parte do corpo. Não venha trazer problema. Assim também com algum problema de saúde que pode trazer gangrena ou também até chegar ao ponto de ter que amputar um membro do corpo, dependendo aí da gravidade do problema. Então nós observamos o quê? A necessidade da medula estar funcionando, gerando vida, gerando sangue. A medula ela é a substância gelatinosa que carrega os nutrientes de uma junta até a outra junta, de uma junta até a outra junta. Então a medula ela vai carregar os nutrientes para que haja um crescimento homogêneo, para que haja um crescimento equilibrado, para a saúde e o crescimento do osso como corpo inteiro, como na verdade proporcionalmente equilibrado. Por quê? O corpo se desenvolve de forma harmoniosa e homogênea por causa da medula. Quando a pessoa tem um problema de medula, ela pode desenvolver um problema em todo o corpo. Então, por causa da medula que carrega os nutrientes de um membro do corpo ao outro membro do corpo, carrega como? Através da junta, através dos ossos. Então,
todo o corpo ele é alimentado de maneira igual, ele é alimentado de uma maneira equilibrada. Por isso que um braço não é maior do que o outro, uma perna não é maior do que outra, porque tem um desenvolvimento uniforme através da medula. Senão, tudo cresceria fora de ordem. Então, nós observamos o quê? O escritor de Hebreus está colocando que a palavra de Deus é mais poderosa, é mais penetrante, é mais viva e eficaz, penetrando até a divisão de juntas e medulas. Quando uma junta está fora do lugar, a medula naquela área seca. A medula naquela área não pode produzir a substância gelatinosa que vai gerar vida naquela área. Então, se uma junta sai fora do lugar, para o fluir da medula, para o fluir e a medula para de receber a circulação. E aquele membro do corpo está em risco, está em grande perigo. Agora, o que vai dar mobilidade ao corpo são as juntas. Se não tiver as juntas, não vai ter movimento, não vai ter as mobilidades, não vai ter a movimentação do corpo. Então, quando um osso está no lugar errado no corpo, a medula, ela não fluirá. E se a medula não fluir, não vai fluir sangue. Se não fluir sangue, não vai fluir vida. Tendo em vista que somos membros do corpo de Cristo, cada um tem o seu lugar devido no corpo de Cristo. Por isso que o batismo no corpo significa estarmos mergulhados no corpo, e quem faz esse batismo é o Espírito Santo de Deus, que coloca cada membro no corpo como ele quer. Agora, a palavra de Deus, ela faz separação entre juntas e medulas. Então, o que representa a medula no corpo de Cristo? Se a medula é exatamente o responsável que produz a substância gelatinosa, que produz o sangue, que produz a vida, e a vida da carne está no sangue, a medula produz vida. Então, o que é a representação aqui do que produz vida? O próprio Espírito Santo de Deus. Então, a medula representa o Espírito Santo de Deus. E a junta? O que é a junta? É a alma. Por isso que o escritor de Hebreus está nos trazendo que separa juntas e medulas, alma e espírito. Então a junta, ela está aí condizendo com alma, e a medula está condizendo com o Espírito, e aqui o Espírito Santo de Deus. Onde é o lugar da junta no corpo de Cristo? O lugar da junta no corpo de Cristo tem que ser debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. Tem que ser debaixo da autoridade do Espírito. É exatamente o que Deus criou o homem, um espírito que possui uma alma e mora num corpo. Quando, na verdade, Adão foi criado, ele era espírito, alma e corpo. Quando ele pecou, o espírito se afastou de Deus, né? Quando a palavra de Deus nos diz, não coma, porque quando dela comer, certamente morrerás, essa morte significa exatamente separação de Deus. Não é o fim, mas é uma separação espiritual. Eva não comeu do fruto e caiu morta. Na verdade, Eva comeu do fruto, deu ao seu marido, e eles começaram a sentir o afastamento de Deus, né? Deus não tem comunhão com o pecado, então o espírito se afastou e eles passaram a ser guiados pela alma. E toda vez que o ser humano é guiado pela alma, ele vai se tornar um ser pecador, um ser brutal, um ser violento, como a descendência de Caim se tornou tremendamente violenta na terra. Então, o lugar da junta no corpo é submisso à medula. O lugar da junta é submisso justamente a essa substância gelatinosa que produz sangue, que produz vida. Ela tem que estar conectada à medula para poder gerar crescimento, para poder gerar vida. Então é tremendo o que o escritor de Hebreus está nos trazendo como uma revelação. Debaixo da autoridade do Espírito, a alma tem que estar sujeita ao Espírito. Se não for assim, vai trazer morte na vida espiritual. E quando a alma quer dominar, quando a alma está no controle, quando a alma quer governar, alma e corpo se torna uma natureza carnal. E a natureza carnal se torna extremamente pecaminosa, porque é a natureza adâmica. Então, quando Deus criou o homem, ele criou o homem
um espírito que possui uma alma e que mora num corpo. E Paulo vai nos dizer que há uma batalha constante da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. Nós vamos falar muito disso numa das próximas matérias, falando em merismos. Merismos é a matéria que vai estudar a divisão da alma e do espírito. O que é a alma e o que é o espírito? E Deus tinha essa ascendência sobre o homem, Deus tinha essa autoridade sobre o homem, porque ele é o criador de todas as coisas e ele criou o homem. Então o espírito do homem tinha que estar submisso a Deus e, na verdade, a alma tinha que estar submissa ao espírito. Quando o espírito domina, nós estamos vivendo uma vida de acordo com a vontade de Deus. O espírito dominava a alma de Adão, a alma de Eva, que consequentemente dominava o corpo. Quando o homem pecou, ele quebrou essa comunhão, essa ordem de Deus, e então a alma começou a dominar, e dominar, ela começou a governar o corpo. E quando a alma começa a governar o corpo, o homem vive a natureza carnal. Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, o espírito que estava morto, o espírito que estava afastado de Deus, ele reviveu. Então, muitas vezes a pessoa viveu tanto tempo na carne, tanto tempo sendo dominada pela alma, tanto tempo sendo dominada por uma natureza carnal, que quando o Espírito Santo vem habitar no nosso espírito, há uma batalha contínua do espírito contra a carne, e muitas vezes a alma não quer, a alma nunca vai querer, a alma nunca vai sentir vontade de jejuar, sentir vontade de orar, de ter um comprometimento com Deus ou de buscar o conhecimento da palavra de Deus. Mas a alma tem que estar subjugada ao espírito, a alma tem que se submeter ao espírito. E quando o espírito é revivido, renasce, ele vem para dominar, para governar. Só que ele só consegue governar quando nós temos o senhorio de Jesus. Por quê? Quando há esse encontro com Jesus, a alma grita, ou seja, a alma vai querer dizer, não, quem manda aqui sou eu. Ela é mais velha, né? Ela está trabalhando ativa há mais tempo. E o Espírito de Deus, no nosso espírito vai ter que subjugar a alma e vai ter que dizer, não, você se converteu e agora você tem que se submeter exatamente ao Espírito. Paulo vai falar muito bem acerca dessa batalha, mas no capítulo 5, versículo 17, Paulo nos diz exatamente isso. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei. Se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. A carne cobiça, ou seja, a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Então a nossa luta é colocar a junta, a alma, no lugar devido. A nossa maior luta não é contra o diabo. A nossa maior luta é contra a nossa carne, contra a nossa natureza carnal, a nossa natureza humana. Agora, se nós não estivermos no lugar correto, nós não vamos deixar o Espírito Santo de Deus produzir vida. Nós vamos trazer morte. Para que a unção de Deus possa fluir, nós precisamos estar no lugar certo. Então, na verdade, temos que estar da maneira de Deus, da forma como Deus estabeleceu e Deus criou todas as coisas. Há um cansaço natural, por quê? Porque somos corpo, somos matéria. E essa matéria, essa composição da matéria é fraca. Então, eu posso fazer diversas coisas para o Senhor e, humanamente, naturalmente, me canso. Agora, quando eu estou fora do que eu fui chamado a fazer, além do cansaço, vai se trazer um peso, porque na verdade está um osso fora do lugar. Além do cansaço, vai se ter um peso, e esse peso muitas vezes é um peso de angústia, né? Além da fraqueza do cansaço, tem ainda o peso da angústia. Por quê? Porque vai fazer aquilo que não foi chamado para fazer, então você vai fazer algo contrariado.
E esse peso gera amargura, gera angústia, gera tristeza e ainda diz, ai, como é difícil fazer a vontade de Deus. Mas na verdade, quando nós estamos no lugar certo, quando nós estamos cumprindo o chamado que recebemos do Senhor, aí nós podemos ter o renovo do Espírito Santo de Deus, o fortalecimento do Espírito Santo de Deus. Então, junta representa a alma, que tem que estar debaixo do controle da medula, tem que se submeter ao controle do Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 8, Paulo nos diz, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Deu dons aos homens. Nosso Senhor Jesus Cristo chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Ele deu dons. Ele entregou uma dádiva, um presente, ele entregou um chamado, um ministério. Agora, quando ele dá dom, ele capacita. Quando a pessoa tem o chamado apostólico, ela vai ter o revestimento de Deus para exercer a função apostólica. Quando a pessoa tem o chamado profético, ela recebe o revestimento de Deus para ter a capacitação de exercer o chamado profético. Quando a pessoa tem o chamado evangelístico, ela recebe o revestimento de Deus para poder exercer o chamado evangelístico, o ministério evangelístico. Vamos continuar a leitura do texto. A partir do versículo 9 nos diz, ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Então, na verdade, nós observamos Paulo dizendo aqui que o próprio Senhor Jesus Cristo deu dons aos homens querendo o aperfeiçoamento de todos os santos. Deu dons aos homens querendo justamente que a igreja se aperfeiçoasse, querendo crescimento, querendo desenvolvimento. Quando cada membro do corpo está no seu devido lugar, a medula faz a sua função e traz um crescimento homogêneo, traz um crescimento equilibrado. Os dons ministeriais, eles vão trabalhar na palavra para que nós cheguemos ao pleno conhecimento de Filho de Deus, à estatura de varão perfeito. Ou seja, quanto mais vamos conhecendo, mais vamos passando pelas fases do crescimento espiritual. Uma das matérias sensacionais que nós vamos ter aí numa das próximas aulas. Fase do crescimento espiritual. Quanto mais crescermos espiritualmente, mais o corpo vai se ajustando, mais o corpo vai se formando, né? Se fortalecendo. Por quê? Porque estamos chegando à estatura de varão perfeito. Estamos chegando ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, cuidado com aqueles crentes itinerantes, como nós falamos na última aula, os crentes borboletas, né, que ficam borboleteando de denominação em denominação. Não siga esse tipo de crente, não tenha esse tipo de comportamento, não fique correndo atrás desses crentes borboletas, porque quando você chega, ele fala, olha, já estou em outro lugar, Deus já me direcionou para outro lugar e ainda espiritualiza colocando o nome de Deus, porque ele não consegue criar raiz. E ele vai estar sempre achando uma novidade, ele vai estar sempre achando um novo movimento, um novo mover, e vai estar sempre te convidando, não, mas eu vim para tal local, aqui é uma bênção, aqui é maravilhoso, aqui sim eu me encontrei. E quando você decide segui-lo, ele já está em outro local e assim por diante. Não cria raiz, não traz crescimento. Então tome cuidado com os crentes que, na verdade,
são também denominados de crentes pasta avulsa, que começam a influenciar as pessoas, muitas vezes até a não ir para a igreja, influenciar as pessoas a não criar raiz. Então, na verdade, ele chega a um ponto que ele vai decidir, não, para seguir a Deus, para seguir a Jesus, eu não preciso da igreja. Eu faço minhas orações em casa, eu leio a minha Bíblia em casa, eu faço meus estudos bíblicos em casa. Se você estando firmado na igreja, já é difícil ter uma disciplina espiritual de uma vida com Deus, de jejum, de oração, de leitura da palavra, de aprendizado da palavra, fora dela é impossível. Jesus vem buscar uma igreja, Jesus vem buscar o corpo de Cristo, Jesus vem buscar a noiva. E a noiva, ela é composta de muitos membros. Então nós precisamos sim estar ligados ao corpo de Cristo para que haja o fluir do sangue, para que a medula possa gerar vida e vida com abundância. Então, quando falamos acerca de batismo no arrependimento, definimos e qualificamos ele como batismo pré-Cristo, porque ele é o que vai preparar o caminho e endireitar as veredas para a vinda do senhorio de Jesus. E aí então passamos para o segundo tipo de batismo, que é o batismo em Cristo, que é o batismo no corpo de Cristo. Esse é o segundo batismo. A partir desses dois batismos, agora na verdade, nós temos a vida no reino de Deus, nós temos o começo da vida do reino de Deus, que a gente define como batismo pós-Cristo, ou seja, pós-senhorio. Pós estabelecer o senhorio, vem agora mais 5 tipos de batismos, que é o batismo nas águas, o batismo nas nuvens, o batismo no Espírito Santo de Deus, o batismo no fogo e o batismo no sofrimento. Então, nesse aprendizado, nós vamos observar, é fundamental começar com o arrependimento, é fundamental você estar ligado no corpo de Cristo, porque ligado no corpo de Cristo, você entrou para o reino de Deus, e agora que você entrou para o reino de Deus, os próximos 5 batismos não têm ordem. Os próximos 5 batismos, nós colocamos uma ordem para o ensino, mas ele não tem uma obrigatoriedade de cumprir essa ordem. Você vê que quando Pedro foi visitar Cornélio, o Senhor os revestiu do Espírito Santo antes de passarem pelo batismo nas águas. Então o Senhor inverteu a ordem, porque senão Pedro, que estava resistindo que o gentio recebesse a Jesus, na verdade ele teria dificuldade de passá-los pelas águas. Mas depois que eles estavam falando em línguas, o próprio Pedro disse, como podemos agora reter a água se eles já estão batizados no Espírito Santo? Então nós vemos aqui que esses batismos agora não têm uma sequência natural, mas são considerados o batismo pós-Cristo. O batismo no corpo vai te levar a desenvolver o caráter de Cristo. Quando falamos de caráter, estamos falando de idoneidade, integridade, pontualidade, fidelidade, um amor incondicional, e o nosso caráter tem que ser a imagem e semelhança de Cristo. Se o povo não puder confiar na tua palavra, jamais confiará na palavra que você prega. Isso é uma grande verdade. Se as pessoas não conseguirem confiar no que você diz, jamais vão conseguir confiar naquilo que você prega. Então a tua palavra tem que ser uma palavra íntegra, a tua vida tem que ter um caráter, uma fidelidade, uma pontualidade. A tua palavra tem que ser uma palavra só. Seja o vosso falar, sim, sim, não, não, e tudo que passar disso é procedência maligna. Efésios capítulo 4, versículo 29, Paulo ainda nos diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavras torpes no original significa sapros, sapros. E sapros é o termo grego que significa apodrecida, podre, que cheira mal. Não saia da vossa boca nenhuma palavra apodrecida, ou seja, corrompida por alguém e não mais própria para uso, gasto, né? Dando o sentido de cheira como se fosse peixe estragado, cheira mal. Né? O peixe já tem um cheiro forte, imagina o peixe estragado. E a palavra torpe, a palavra podre, é que cheira mal, cheira como se fosse peixe estragado.
Para que isso aconteça, você tem que se desviar da palavra da verdade. Quando você está firmado na palavra de Deus, na tua boca vai sair a palavra de Deus, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Por isso que nós não devemos aceitar uma questão de independência. Nós não somos seres independentes, nós somos seres totalmente dependentes de Deus. Então tome cuidado com ministérios independentes, ministérios desligados do corpo, ministérios que não querem prestar contas a ninguém, se submeter a uma autoridade. Todo aquele que exerce autoridade, submeta-se à autoridade, porque a independência ela traz problemas. A independência é totalmente contra a palavra de Deus. Não existe vida fora do corpo. Jamais você machuca um dedo, amputa o dedo, manda ele para tratamento e quando ele estiver bom, então você enxerta ele no corpo. Não. Um membro fora do corpo é morte. Então, independência é como um espírito maligno que, na verdade, nós não podemos aceitar. Paulo, ainda falando sobre a variedade do corpo, nós observamos em 1 Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12, ele começa dizendo acerca dos dons espirituais e, na sequência, a partir do versículo 12, ele começa a dizer sobre a unidade dos membros do corpo. 1 Coríntios 12, 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um como quis. Cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, e nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Sabemos que o cabeça do corpo é Cristo. Nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, ou a cabeça que é Cristo, não pode dizer a nenhum membro do corpo, eu não preciso de ti. Jesus jamais vai dizer a algum membro do corpo, eu não preciso de ti. Verso 22. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disto. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, e em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, vemos aqui Paulo explicando acerca da diversidade do corpo e da importância, da necessidade que um membro precisa do outro. Mas um olho não pode dizer, porque eu não sou ouvido, eu não sou do corpo. O olho tem a sua função, e a sua função é enxergar, ver. O ouvido tem a sua função, e a sua função é escutar, ouvir. Então nós observamos que
Cada membro do corpo, ele tem uma função específica. E se um olho disser, não, eu quero ser ouvido, além de ele deixar o corpo sem enxergar, ele também tira o ouvido do lugar dele. Além de ele deixar o corpo sem visão, ele também tira o ouvido, a audição. Então, além de ele não cumprir o seu chamado, ele não permite que outro cumpra o seu chamado. O fato é que Deus te colocou onde você deve estar. Deus te colocou exatamente naquilo que Ele te projetou para fazer. Então o olho jamais pode ter ciúmes do ouvido, ou a mão ter ciúmes do pé. O meu olho natural, ele não tem ciúmes do ouvido natural, porque o meu olho natural, ele tem uma função, que é enxergar. E se ele for ocupar o lugar do ouvido, ele não vai conseguir exercer o seu chamado e muito menos o ministério do ouvido. Ele não vai conseguir nem enxergar e muito menos ouvir. Então nós temos que nos arrepender no batismo de João e sermos batizados no corpo de Cristo, fazer parte do corpo de Cristo, para que possamos então, através da harmonia do corpo, trazer o crescimento para o reino de Deus. Deus usa o próprio corpo, Deus usa o próprio corpo para nos tratar e nos colocar na posição que Ele nos quer. Cada um tem uma importância, cada um tem uma função no corpo de Cristo e nós temos que estar atentos a essa função. Por isso que Paulo vai começar o capítulo 4 de Efésios, dizendo: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fostes chamado. Isso é muito importante. Você que foi chamado para ser um diácono, não queira ser o pastor. Você que foi chamado para ser um intercessor, não queira ser o profeta. Você que foi chamado para ser profeta, não queira ser o apóstolo. Você que foi chamado para ser mestre, não queira ser o evangelista. Aprenda a exercer o chamado que você recebeu do Senhor. Aprenda a fluir no chamado que você recebeu do Senhor. Cada um na sua função vai trazer o crescimento homogêneo. Por isso que o texto nos diz, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de toda junta. A importância do corpo estar bem ajustado, a importância de cada membro do corpo estar cumprindo o chamado que recebeu do Senhor, cumprindo a importância de nós entendermos que Deus é Ele mesmo que coloca cada um no corpo como Ele quer. Então esse é o nosso segundo batismo da doutrina dos batismos, batismo no corpo. Batismo no corpo, claro, o corpo de Cristo. Você jamais é batizado na denominação. Você jamais é batizado no nome da igreja ou no pastor. Você é batizado no corpo de Cristo. E esse batismo no corpo de Cristo, ele é um só. Por isso que Paulo vai nos afirmar em Efésios: um só batismo, um só corpo, uma só fé, a importância de nós entendermos que isso não fere a doutrina dos batismos, isso não fere a doutrina que nós temos como pedra fundamental que está sendo estabelecida e já colocamos agora a segunda parte da pedra da doutrina dos batismos. A terceira, batismo nas águas. Temos que entender que a água em si não salva ninguém. A água em si, ela não significa que o batismo nas águas é o que salva. Há muitas pessoas que estão colocando a salvação nas águas. Como? Dizendo, por exemplo, a pessoa aceitou a Jesus como Senhor e Salvador e aí a pessoa coloca, olha, agora para você ser salvo você tem que passar pelas águas. Agora para você ser salvo você tem que ser batizado nas águas. Não, para ser salvo você não precisa batizar nas águas, mas como você tem Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, para demonstrar esse senhorio você tem que passar pelas águas, não para ser salvo. Porque há muitas pessoas que não deu tempo de passar pelas águas, mas se aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, estão batizadas. Se passaram realmente pelo senhorio de Jesus, estão salvas. Então, na verdade, a importância de nós entendermos que o batismo nas águas não salva, mas não é o fato de ele não salvar que eu não precise passar por ele. Batismo nas águas não salva ninguém e não resolve o problema de ninguém. Você tem que ir para as águas com a atitude tomada, com o problema já resolvido. Deveria ir para as águas somente depois de
de ter passado pelo arrependimento e de ter firmado o senhorio de Jesus. Infelizmente, nós vemos que muitas pessoas vão para as águas despreparadas. Nós vemos que muitas pessoas passam pelas águas como um cerimonial, como um ritual, achando que passou pelas águas, ela está salva. Porque a palavra de Deus nos diz que aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer está condenado. Então ele não coloca aquele que não for batizado, mas o batismo é uma ordenança de Jesus e nós devemos cumprir as ordenanças, principalmente se temos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós temos que sim passar pelas águas, temos que sim obedecer às suas ordenanças, mas quando você é salvo, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador e firma o senhorio e se submete à sua vontade, submete às suas ordens. Uma das formas de você demonstrar que está submisso à vontade de Jesus e tem Ele como Senhor e Salvador das suas vidas, é você passar pelas águas, demonstrando aí a obediência à sua ordenança. O batismo nas águas não é apenas um ato cerimonial, né? A igreja muitas vezes coloca, só é membro se for batizado nas águas. Tem muita gente fazendo do batismo nas águas um ato religioso, um ato formal e não como um princípio verdadeiro. Tem muita gente jogando a salvação para o batismo nas águas. E o batismo nas águas não salva ninguém. No inferno, infelizmente, há muitas pessoas que foram batizadas, que passaram pelas águas. Então, na verdade, você não tem que passar pelas águas para ser salvo. Mas porque você é salvo e tem Jesus como Senhor e Salvador, aí você precisa passar pelas águas. Então, o batismo nas águas, ele acompanha a salvação. Não há poder nenhum na água para salvar. A salvação, ela está única e exclusivamente na obra da cruz em Cristo Jesus. É o sangue de Jesus Cristo que veio em carne e sangue, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. É através desse sacrifício de sangue que nos purifica de todo pecado. Tem muito misticismo por aí acerca do batismo nas águas, inclusive alguns até dizendo que tem que se batizar em água corrente para que a água leve o pecado das pessoas. Uma tremenda bobagem. Porque, na verdade, não é a água que salva, não é a água que vai limpar pecado, mas sim o sangue de Cristo Jesus que vai nos perdoar de todo pecado. Então, se foi numa piscina, numa banheira, se foi num tanque batismal, se foi num rio, num lago, não importa o local que foi, não é a quantidade de água, se foi por aspersão, por imersão, não importa aí a quantidade de água ou a forma do batismo. O que, na verdade, salva é o senhorio de Jesus. E porque temos Jesus como Senhor, que passamos pelas águas para fazer uma confissão pública, uma demonstração pública da nossa salvação, da nossa conversão, da nossa entrega da nossa vida a Jesus Cristo como Senhor. Então não é o batismo nas águas que vai levar os pecados embora. Muitas pessoas saem, desviam e voltam para o mundo e quando se reconciliam e voltam para a igreja, querem ser batizadas de novo para serem perdoadas. Batismo não perdoa pecados. O que perdoa pecado é a confissão e o arrependimento. É você confessar a Jesus o seu pecado e se arrepender dos seus pecados. Aí sim, você será perdoado. Então não importa se a água é corrente, se a água é parada, se é no rio, se é no mar, se é num tanque batismal, se é numa piscina, numa banheira, não importa qual seja o local, o que importa é justamente como está o seu coração. Quando você passa pelo batismo de arrependimento, você prepara o caminho, prepara o seu coração para poder então estar firmado na palavra do Deus Todo-Poderoso. Então, na realidade, o batismo nas águas é o batismo agora em Cristo, é o batismo que é a identificação da tua vida com o Senhor Jesus Cristo. É isso que nós vamos estudar na nossa próxima aula. O que é o batismo nas águas? O que significa? O que representa? Esses que são considerados batismos cristãos ou batismo pós-Cristo, é o batismo em Cristo. O que significa, né? Batismo nas águas, batismo na nuvem, batismo no Espírito Santo, batismo no fogo e o batismo no sofrimento. Esses são considerados batismos cristãos que nós faremos, se Deus nos permitir, a partir da próxima aula. Fique conosco,
Aquilo que você não entendeu, volta de novo e assista mais uma vez a aula e aprenda da palavra da verdade, que conhecereis a verdade vos libertará. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.